E aí, bacaninha, tudo bem com você? Eu sou a Mia. Preparado para mais uma história com a gente? Hoje a gente vai mergulhar em um conto que é tão fascinante quanto aterrorizante. Vamos falar sobre o vampiro mais icônico e temido de todos os tempos. O lendário Conde Drácula. Mas calma, a gente não vai só falar da versão de Hollywood, com capa preta e dentes pontudos. A gente vai desenterrar as duas figuras que se fundiram para criar esse mito. O personagem de ficção e o príncipe da vida real. Isso mesmo que você ouviu, um príncipe. Essa é uma jornada que te leva da literatura gótica até os campos de batalha da Romênia medieval. Fica com a gente, porque a história do Drácula é muito mais sombria e inesperada do que você imagina. Essa dualidade que vamos ver é o que torna o Drácula uma figura tão duradoura e cheia de camadas. Poucas vezes um personagem da ficção teve suas raízes tão firmemente plantadas em uma história de terror que realmente aconteceu. Oi, bacaninha! Max por aqui. E você tocou em um ponto-chave, Mia. Muita gente nem faz ideia de que o Drácula, o nome que a gente associa a chupar sangue, tem raízes em um personagem histórico que, acredite se quiser, era até mais aterrorizante que o vampiro. Antes da gente chegar na parte da história real, a gente tem que dar os créditos ao homem que codificou a lenda. Estamos falando de Bram Stoker e o seu romance publicado em 1897. O Stoker pegou lendas e superstições da Europa Oriental sobre seres noturnos que se alimentavam da força vital das pessoas e deu a eles um rosto, um castelo e um título de nobreza. Foi esse livro que definiu todas as regras que a gente conhece hoje. A aversão à luz do sol, o alho como repelente, o poder do crucifixo. Mas, curiosamente, o personagem dele, o Conde Drácula, não era um vilão simples. Ele era um nobre da Transilvânia, culto, charmoso, mas com uma sede insaciável e milenar. Ele viaja para a Inglaterra, o centro do mundo vitoriano na época, trazendo consigo a essência sombria da Europa antiga. A maneira como Stoker constrói a narrativa, através de cartas e diários, nos faz sentir a ameaça se aproximando lentamente, de uma forma muito mais psicológica do que os filmes de terror modernos costumam fazer. É um terror que se constrói na atmosfera e na incerteza das nossas convicções. Exatamente, Max. E o mais interessante é a pesquisa que Stoker fez. Ele não inventou o nome Drácula do nada. Ele pesquisou sobre a região da Romênia, leu sobre a história e as lendas locais. E foi aí que ele se deparou com um nome que soava como trovão e escuridão. Draculea. Esse nome era a chave para fundir a lenda com a história. Draculea era o patronímico de uma linhagem de príncipes que governaram a Valáquia. Stoker precisava de um vilão que carregasse um peso histórico, algo que fosse mais do que apenas um monstro. Ele precisava de um nome que evocasse o mal e o medo ancestral. E o nome que ele encontrou, que pertencia a um príncipe real que viveu no século XV, era perfeito. E o terror que esse príncipe semeou em seu tempo era tão grande que a sua fama de crueldade era aterrorizante o suficiente para alimentar a lenda do vampiro. Stoker deu ao seu vampiro o nome de um guerreiro cuja brutalidade era lendária, e assim, o mito do Conde Drácula ganhou uma âncora na história real. Agora, se o Drácula do Stoker era assustador, prepare-se para conhecer o Drácula da vida real, porque ele era o terror materializado. É aqui que a gente mergulha de cabeça na história, Mia. O nome Drácula é uma variação de Dracul, que significa dragão, ou, dependendo da interpretação da época, diabo, em romeno antigo. O pai dele, Vlad II, era membro de uma ordem militar e religiosa chamada Ordem do Dragão. Por isso, ele era conhecido como Vlad Dracul, ou Vlad, o Dragão. O nosso Drácula histórico, que nasceu por volta de 1431, era seu filho e se chamava Vlad III, e herdou o nome do pai, sendo conhecido como Vlad Draculea. Ele se tornou príncipe da Valáquia e passou a maior parte de sua vida adulta lutando para manter o seu trono e defender sua terra de invasores otomanos e de nobres rivais, os boiardos. Mas não foi a sua luta contra os otomanos que lhe deu o apelido que perdura até hoje e que define a sua fama mundial, mas sim o método que ele usou para punir, um método que nos faz questionar os limites da sanidade humana e do que um líder é capaz de fazer em nome do poder e da segurança.
Realmente algo assustador, bacaninha. O apelido que a história nunca nos deixa esquecer é Vlad, o Empalador. E o nome já diz tudo, né? Vlad tinha uma predileção sádica por empalar seus inimigos, traidores e até mesmo súditos desobedientes em estacas de madeira. Não era uma morte rápida, era uma agonia lenta e pública, cuidadosamente projetada para instigar o máximo de medo em qualquer um que pensasse em se opor a ele. Essa tática era mais do que uma punição, era uma guerra psicológica de proporções épicas. Ele transformava as suas vítimas em um recado visual para qualquer um que ousasse desafiá-lo, ou para os exércitos que tentavam invadir o seu território. Pense nisso, um campo de batalha repleto de milhares de corpos empalados. A visão era tão chocante e infernal que, segundo os relatos da época, até mesmo exércitos inimigos bem treinados batiam em retirada só de ver o cenário. Dizem as lendas que, em 1462, ele empalou mais de 20 mil prisioneiros perto de Targoviste, criando uma verdadeira floresta de empalados. É uma crueldade que desafia a imaginação e que realmente faz o vampiro fictício parecer inofensivo em comparação com a frieza e o cálculo do príncipe da vida real. Bacaninha diz pra gente, o que você acha disso? Os fins justificam os meios? Deixa aqui sua opinião nos comentários. A história é bem mais pesada que a ficção, e é nesse ponto que a gente tem que fazer uma pausa para respirar fundo e, claro, agradecer a você que nos acompanha. Mia, os nossos bacaninhas fortalecem de verdade a nossa comunidade. O seu apoio nos comentários, compartilhamentos e curtidas é o combustível para a gente continuar essa jornada por curiosidades incríveis. E o mais legal é que a nossa comunidade de bacaninhas e super bacaninhas está crescendo a cada dia. É muita gente descobrindo e aprendendo junto. E cada curtida e cada inscrição nos motiva a ir mais fundo em temas como este, que misturam história e lenda. A gente lê cada comentário e sempre tentaremos responder a todos. E é muito gratificante saber que você está aprendendo e se divertindo com a gente. Então, um super agradecimento a todo mundo que está se inscrevendo e fazendo parte da nossa história. Agora, voltando ao Vlad, a reputação dele de filho do dragão ou filho do diabo, por conta do nome, junto com a sua crueldade, fez com que lendas começassem a surgir. E não é de se estranhar. Ele era tão implacável que as pessoas, sem entender a sua natureza, viam nele algo sobrenatural, quase demoníaco, alguém que se alimentava da vida e da força dos outros, mesmo que não fosse literalmente sangue. Isso mesmo, Max. Vlad, o Empalador, não bebia sangue, mas o terror que ele espalhava era tão potente que, para a mentalidade medieval, ele era a própria encarnação do mal. E é aí que a conexão se fecha de maneira brilhante. Bram Stoker, ao buscar um nome forte e assustador, encontrou Draculeia, ligado a essa figura brutal e demonizada que aterrorizou o leste europeu. O Conde Drácula, o vampiro da ficção, é a fusão do nome de um guerreiro medieval com as antigas lendas eslavas sobre mortos-vivos, que já circulavam pela região há séculos. A ficção pegou a aura de maldade, o terror psicológico e o nome imponente da história e criou um monstro que transcendeu os séculos. É uma história impressionante de como a crueldade humana pode literalmente criar monstros na nossa imaginação e de como a literatura pode imortalizar o pior da história, dando-lhe uma roupagem gótica e sedutora. Então, a próxima vez que você assistir a um filme do Drácula, lembre-se, o verdadeiro horror veio de um príncipe que viveu no século XV e cujas táticas de guerra eram, sem dúvida, mais assustadoras do que qualquer mordida no pescoço. É incrível como a ficção se alimenta da realidade, não é, Mia? O que você acha disso super bacaninha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que a crueldade de Vlad influenciou o mito do vampiro de uma forma maior do que a gente imagina? Eu quero saber a sua teoria e o que mais você conhece sobre esse tema. A lenda de Drácula é a prova de que a ficção e a realidade, às vezes, se encontram nos cantos mais sombrios da história humana, nos convidando a explorar o que realmente nos assusta. E se você gostou dessa história sombria, não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo vídeo.
A gente tem muito mais curiosidades, histórias incríveis e fatos surpreendentes para explorar juntos. E para um mini conteúdo mais rápido, direto ao ponto e exclusivo, com trechos e curiosidades que a gente não mostra aqui, siga a gente no nosso TikTok e no Instagram. Lá também tem os melhores momentos dos nossos vídeos mais longos. O link para as nossas redes sociais e para as fontes históricas estão na descrição, então confere aí. Isso mesmo! Mais vídeos para você, nosso bacaninha, e a gente te espera para explorar mais mistérios e curiosidades. Valeu e até a próxima jornada.